Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. Máximo 10 minutinhos, você vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Semana passada não teve devocional, semana passada estávamos concluindo a mudança aqui, então estava bem corrido, adaptando os novos horários, então retornando hoje e para a glória de Deus continuar todos os dias. Amém? Então, retornando hoje, estamos no capítulo 9, o Evangelho de João, e diz: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-lha aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém. E nós, com a nossa humanidade, a nossa cabeça, a nossa mente, ela sempre procura e busca padrões. Então, a primeira coisa que os homens, os discípulos de Jesus disseram foi: Senhor, quem pecou, este homem ou os pais dele? Porque a tradição e o entendimento judaico ali dizia que seus pecados transcenderiam gerações, né, e acometeriam as próximas gerações. E isso não é verdade. Lógico que você vai ter algumas raízes de pecados da sua, das gerações anteriores, dos seus pais, dos seus avós e assim por diante. Você vai quebrar isso em nome de Jesus e ponto. E vai lutar contra isso, amém? Então, e aí ele fala: não, nenhum deles pecou, não foi culpa de ninguém. Isso daí é para que se revele a obra de Deus na vida dele, que o Senhor seja engrandecido, louvado através dessa cegueira. Então nós costumamos buscar padrões, nós queremos respostas para as coisas que existem e acontecem, e por que eu sou assim, Senhor, por que eu nasci desse jeito, Senhor, por que aconteceu isso comigo? É para que, para que a obra de Deus se manifeste na vida dele, na minha e na sua. É por isso que nós estamos assim. O Senhor nos incumbiu de algo, e nós só entenderemos depois que passamos pelo processo, por tudo que acontece. Então nós temos que parar de ficar perguntando com amargura ou com ressentimento: Senhor, por que aconteceu isso comigo? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu nasci assim? Por que eu nasci de tal jeito? Porque aconteceram tantas coisas, né, para que se revele a obra do Senhor em nossa vida. Nós temos que buscar a maturidade no Senhor, maturidade no Espírito, na vida, para poder cumprir a boa, perfeita e agradável obra do Senhor na nossa vida. Eu sei que é difícil, muitas coisas são difíceis de nós passarmos, e nós queremos mesmo buscar entendimento, nós queremos saber o porquê das coisas, nós perguntamos tanto para o Senhor, mas o lugar de perguntar para o Senhor é no secreto, mas perguntar: Senhor,
por que isso aconteceu. Eu não quero saber por que aconteceu, mas eu quero saber o para que aconteceu. Porque se isso aconteceu comigo é para que o Senhor queira fazer alguma coisa e qual é a minha parte, o que eu devo fazer para que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor quer com isso que aconteceu, com isso que o Senhor fez. Então, o cego ele foi curado e Jesus usou uma maneira bem peculiar, ele cuspiu no chão, fez uma laminha e glória a Deus que isso não se tornou um padrão, né? Porque senão nós viveríamos cuspindo e passando lama mergulhada e tem tanta gente que já passou a vida tentando entender o porquê disso. Não tem o porquê da mesma, ele, se nós analisarmos, ele pode ter feito isso, não posso afirmar que ele fez, mas ele pode ter feito isso justamente para quebrar o pensamento dos que estavam ali, né? Porque eles estavam pensando se esse homem é cego ou ele pecou ou os pais pecaram, mas como ele poderia nascer cego já pecando? Não. Então, não faz sentido. E aí, para mostrar que não há sentido nessas perguntas, nessas coisas, eu vou mostrar para você como eu vou curar este homem sem sentido nenhum. Cuspiu no chão, fez a laminha, vai se lavar ali no tanque de Siloé, e ele volta enxergando, ele poderia muito bem dizer, visão, volte, ou está curado, em meu próprio nome, está curado por mim, está curado, vá. Simplesmente ele poderia ter declarado, mas não, ele preferiu cuspir e mostrar, não existe um padrão, não tem um porquê. Pare de querer entender os desígnios do Senhor, pare de querer entender como o Senhor faz, como o Senhor trabalha. E nós vemos tantas curas e tantos milagres de Jesus. E como diz aqui em João, que nós vamos ver mais para frente, não haveria livro suficiente, não haveria espaço suficiente para descrever todos os milagres que o Senhor fez, curas, maravilhas. Então não existe um padrão, nós temos que parar de buscar respostas para nossas perguntas humanas, nossas perguntas pequenas, como deste homem, nós temos que buscar as respostas do céu, nós temos que buscar as respostas do Senhor para aquilo que acontece, para aquilo que Ele quer, para aquilo que nós vivemos. Não existe um padrãozinho ali de aconteceu isso por causa disso, isso por conta disso, eu estou curando dessa maneira porque era cego. Não, não tem um padrão e ele demonstra isso nessa cura. Ele vai lá e quebra todos os paradigmas, faz algo que seria impensável para uma cura, simplesmente cuspir na lama ali, pegar um pouquinho de terra, de pó, gerar uma laminha e passar nos olhos de um cego. Não faz sentido nenhum nisso. É porque a terra é medicinal. Não, curou porque era Jesus declarando a cura. Agora, a maneira como foi, é a escolha dele. É para nos ensinar mais, nós não temos que fazer as perguntas do porquê, é para que eu quebre nos paradigmas. Por isso que foi, para que eu quebre a minha mente humana, meus raciocínios humanos, para que eu queira entender as coisas do céu, do Senhor, para que eu abra a minha mente, meu coração, para o que o Senhor quer colocar dentro da minha mente, no meu coração, para eu começar a olhar com os meus olhos espirituais e entender. É como, às vezes, você tem amor, uma compaixão por uma pessoa que você fala assim, não é possível, Senhor, a minha mente não quer, mas eu não consigo não amá-la como o Senhor ama. É o próprio Deus colocando o amor dele em nós, é o Espírito Santo fazendo com que nós trabalhemos, porque muitas vezes é contra o humano, contra a mente humana aquilo que nós fazemos, que o Senhor nos direciona a fazer. Nós que temos um novo nascimento em Jesus, que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Se você não tem um novo nascimento, você precisa ter um novo nascimento para que o Espírito Santo habite em você e você possa ter esse livre acesso a Deus Pai que Jesus e o seu sacrifício naquela cruz, que era um instrumento de tortura, transformou-se num sinal de liberdade, num sinal de esperança para os perdidos, no caso, nós. Amém?
Mas voltando aqui, o Senhor quebra esses paradigmas da nossa mente. Nós temos que parar de buscar padrões e buscar respostas para as perguntas que não se deve buscar respostas, se deve buscar direcionamento do Senhor. Amém? Que nós possamos buscar direcionamento para tudo e olhar para as coisas que acontecem em nossa vida para que seja glorificado e expandido o reino dos céus, o reino do nosso Deus. Que Deus te abençoe, uma excelente semana. Graças a Deus, glória a Deus que você está assistindo esse vídeo e não está querendo curtir essa festa carnavalesca que está acontecendo no nosso país. E eu oro para que o nosso país seja transformado e seja visto mundialmente por um país onde o Senhor tem feito tantas coisas que carnaval será esquecido entre as manchetes e lembranças quando se fala de Brasil, se fala de um avivamento e não de carnaval. Que Deus te abençoe e até amanhã.